Hoje iremos conversar sobre um dos episódios mais aguardados de fãs de Bleach. Se esse não é o episódio mais aguardado, é um dos. Porque, cara, quem nunca quis ver a animação real do Zaraki usando a sua Bankai? Cara, eu lembro como se fosse hoje, eu chegando da escola, acessando ali o Bleach Project para ver o episódio novo que saía de Bleach, e do nada parou de passar Bleach, do nada parou. E a gente não sabia se ia ter a Bankai do Zaraki. Só parou de passar. Depois teve um mangá lá, tudo, aí nós ficamos sabendo que ia ter a Bankai de Zaraki, só que ficou na ilusão. Nossa, será que um dia vai ter animação? E chegou esse momento. O episódio começa ali com eles naquele laboratório. Quando começou o episódio assim, até achei que não era o episódio oficial, achei que eles estavam voltando alguns episódios. Mas aí você assiste, você vê que é o episódio oficial, porque eles vão dar um pouco de foco lá na cidade dos humanos. Porque o Kitaki ali parece que o corpo dele não está aguentando e os três mundos vão colidir. O Kitaki está segurando os três mundos, o Eco-mundo, o mundo dos Quincy e o mundo dos humanos. E agora vão entrar em ação aqueles caras que são amigos do Urahara que fica lá no mundo, junto com aqueles Shinigamis que estão indo. Porque eu tenho certeza que aqueles Shinigamis não vão dar conta, aqueles rolos, aqueles monstros que estão lá na cidade dos humanos são muito fortes. Beleza? Depois corta para a melhor parte aí, o Zaraki ali lutando com o Gerald, ele não entende nada porque ele foi cortado, o Gerald explica. Se você quebrar minha espada, você vai ser fatiado. Aí o Zaraki já fica animado. Aí o Zaraki vira pra ele, você é muito ingênuo, então eu só tenho que te fatiar sem relar na sua espada, você é muito ingênuo falar como que tem que te vencer. E o Gerald vira pra ele e fala assim, eu só estou te dando uma brecha pra eu ficar um pouco mais fraco pra vocês darem conta de mim. O Hitsugai vira da risada e fala assim, meu Deus, esses dois eles se parecem muito. Porque o Zaraki faz a mesma coisa. O Zaraki usa o tapa-olho e os Gizo lá no início do anime para ele dar vantagem ao inimigo, porque não tem graça lutar contra os oponentes. E o Gerald é a mesma coisa, muito engraçado essa referência. Aí o Zaraki parte pra cima dele, ele pega, desvia o Zaraki e fala, nossa, você até que é ágil por você ser muito grande. O Hitsugaya vem desferir um golpe nele, o Zaraki vem, dá um golpe no Hitsugaya e fala, eu não quero que vocês se intrometam nessa luta, é eu que vou lutar contra ele. O Byakuya chega e fala assim, Hitsugaya, não adianta, você sabe que o Zaraki não tem conversa, é mais fácil eles conversarem com o Gerald do que contra o Zaraki, vocês sabem. Mas pra você ver, o Zaraki sabe que esse oponente é forte, você pode ver que ele está sem o tapa-olho. Instintivamente, ele sabe que esse oponente é muito forte e já está indo com tudo pra cima dele. Depois mostra o Byakuya olhando para as pétalas de gelo ali do Hitsugaya e falando assim, ó, suas pétalas estão desmanchando. O Hitsugaya fala, calma, eu estou esperando uma chance para eu congelar esse gigante, eu tenho um plano. Fica tranquilo aí, Byakuya, mantenha a postura aí de riquinho, que já já a gente vai dar um jeito nesse gigante. E o Zaraki volta ali loucamente, continua atacando o Gerald, espadada pra cá, espadada pra lá, e com isso ele acerta a espada do Gerald, não tem como, a espada é gigante, e o próprio Gerald fala, numa luta dessas é impossível você ignorar minha espada, e conforme ele vai cortando o Gerald, ele vai sendo picotado por causa do poder da espada dele. E aí, por fim, o Gerald fala, não adianta você ter determinação, eu admiro a sua determinação, mas toma aqui o que você quer. Já enfia a espada no Zaraki e manda ele pra longe. E chegou o momento. Absolute cinema. Aí aparece, aí a Chihiro fala, Kenny, o que está acontecendo com você? Por que você está deitado? Calma, eu estou aqui. E o Zaraki vira pra ela e fala assim, Chihiro, onde você estava? Eu já estou arrepiando. Onde você estava, Chihiro? Estava te procurando todo esse tempo. Ela fala, Kenny, se você me usar direito, não tem nada que você não possa cortar. Cara, olha isso aqui. Cara, você tá louco, que loucura! Aí começa a fluir uma Reatsu ali na mão dele, ele fala assim, o que você fez? Ela fala, o nome disso é Bankai Daioh. Sai duas O's ali, deve ter algum mistério por trás, depois a gente vê se tem alguma coisinha, algum easter egg, e comentamos no próximo episódio. Mas aí o Zaraki pega, dá um gritão e se transforma ali naquela forma berserk dele, dá um grito. Eu achei muito legal mostrar ao redor ali o pessoal sentindo o poder do Zaraki, o Ikako e aquele outro cara, eu esqueci o nome dele, eles falam, nossa, essa Reatsu é do Capitão Zaraki, eles estão vendo a luta, porque o Geralt é gigante, eles estão vendo ali que eles estão lutando contra ele. Aí o Gerald caçou do Zaraki, ele fala assim, nossa, você liberou brutalmente uma Reatsu muito forte, eu até achei que era uma Bankai, mas olhando pra você, eu vejo que você continua insignificante, não mudou nada. Aí o Gerald joga a espada de lado e ele fala assim, eu nem preciso da minha espada para acabar com você, agora toma esse socão. Na hora que ele dá um socão, maluco, o Zaraki gruda com a boca no punho dele, ele pega e já arranca o braço do Gerald. O Gerald não entende nada do que tá acontecendo. Cara, o Zaraki brutalmente rebenta o braço dele. Aí rapidamente o Gerald já cura o braço dele, o Zaraki parte pra cima dele, dá uma espadada,
cortando o shield dele, e é um pouco aqui a testa dele e fala, não é possível que isso está acontecendo, o Zaraki já dá outra nele, já manda ele fora do estádio ali, ele fica louco, ele não entende o que está acontecendo. Como que um Shinigami está fazendo eu usar todo o limite do meu poder? E aí ele pega, usa a asa, cara, o Jared é muito roubado. Ele se regenera, não pode bater na espada dele, o shield dele tanca tudo, mas agora não tancou, o Zaraki quebrou no meio, ele tem asa, cara, que Quincy roubado. Aí depois ele pega, volta voando, ele fica louco, ele fala isso, como que é possível um Shinigami fazer isso? Na hora que ele vem assim, usa um poder e fala assim, se você fosse esperto, você desviaria desse ataque. Na hora que ele vem, o Zaraki vem, tá ele no meio. Aí mostra o coração dele ali, aquela cruz dos Queens, ele se regenera o corpo e ele volta com uma máscara. Ele solta, tipo de um Ciro ali, no Zaraki, o Zaraki já vem cortando tudo. Cara, dá pra ver que o Zaraki é muito mais forte, ele dá pra ver, é muito mais forte, ele só fica se regenerando. Mas aí o Zaraki vem com tudo, dá outra espadada nele. E nesse golpe que o Zaraki dá, o Zaraki vê que não corta, é até aqui no pescoço. Aí aparece aquela proteção dos Quincy, sabe? Só que aí ele vai dar outra espadada, e aí o braço dele estoura. Cara, que desperdício eles fazerem isso, né? Aí a Tira fala, desculpa, Kenan, eu liberei poder demais e o seu corpo não aguentou. E aí aparece o Zaraki caindo. Cara, vamos lá, o Zaraki sem um braço iria cair, iria parar de lutar, ainda mais ele nessa forma Berserk. Ele contra lá uma das partes do Rei das Almas, ele continua lutando na hora que ele arrancou um braço. E aí os caras fazem isso. Ah, eu sei que não adianta a gente ficar reclamando, a gente querer mais e mais ali luta do Zaraki, porque não vai ter. Já fizeram isso aqui e ponto. Mas eu acho que foi um desperdício. Eu acho que poderia ter mais luta do Zaraki. Lembrando, pessoal, que a minha opinião não vale de nada, a sua também não. A gente pode falar o que a gente quiser, a gente pode expressar nossa opinião aqui, o que a gente achou do episódio, que não vai alterar em nada. Então pode deixar sua opinião aqui. Se você achou que o Zaraki poderia ter lutado mais, o Zaraki poderia ter dado mais espada no Jared, poderia o Zaraki ter finalizado o Jared sozinho, sem o Hitsugaya e o Byakuya? Comenta aqui. Combinado? Depois ali, as pétalas do Hitsugaya, elas derretem e ele usa a verdadeira Bankai. Aí o Byakuya olha, caramba, ele fica grande, e aí ele começa a dar uma lição de moral ali pro Jared. E assim, só que o Jared vira pra ele e fala assim, quem é essa pessoa? Ah, é o Hitsugaya. Ou, só porque o Hitsugaya cresceu, eu sei, é um contraste muito grande. Nossa, ele era pequeno, agora ficou grande. Quem que é esse? É o Hitsugaya. O cara é igualzinho. É impossível ter um cara igualzinho a ele, só se formou um gêmeo dele que um cresceu mais rápido do que o Hitsugaya. Não é possível isso. Aí o Hitsugaya consegue desviar ali com o Jared, ele consegue lutar melhor contra ele. O Jared viu que ele ficou mais forte e ele fala assim, nossa, você se transformou, mas você está fugindo. O gelo dele ali é o zero absoluto agora. Ele até congela a espada do Jared, o Jared já fala, você sabe o que vai acontecer, né? E aí ele fala, não vai acontecer nada, porque quando eu congelei, anula todos os seus feitiços e já era, você não vai conseguir fazer nada. E ele congela o Jared, e aí a gente fala, acabou. Mas não. O Jared vem, quebra o gelo, pega ele na hora que vai esmagar. Quem derruba o Jared? Quem? O Zaraki com o braço. Derruba o Jared fala, o que você fez, Zaraki? E o Zaraki, ela derrubando o Zaraki, é muito engraçado, não tem como. E aí eu te falo, por que eles colocaram o Zaraki ali derrubando o Jared agora? Não poderia ter colocado o Byakuya? Eles falam que o Zaraki não deu conta, nossa, o corpo do Zaraki não deu conta, tá esgotado. Tá esgotado e ele levantou e derrubou um gigante desse tamanho. A força dele ali é absurda e ele derrubou o cara. Cara, não condiz com as coisas. Seria melhor eles não terem colocado o Zaraki, porque fala, nossa, realmente o Zaraki ficou no seu limite, não consigo mais. Mas o cara levantou e derrubou o cara. E o Jared fala, o que você fez com a minha perna? O Jared tá mais preocupado com o Zaraki, sem um braço, lá no chão, que derrubou ele do que o Byakuya e o Hitsugaya. Cara, o Zaraki é absurdamente fodástico, não tem como. Aí o Hitsugaya congela ele de novo, o Byakuya vem, usa um poder ali especial da Bankai, da Senbon Sakura Kageyoshi, e a gente fala, acabou, agora não tem como ele se regenerar, porque os caras fatiou milhares de vezes e ainda congelado. Mas não, aí o Jared vem, parece que ele virou o Aquiles ali do filme Troia, sabe? Ele conseguiu uma nova transformação, aí nisso aparece a Hulk e o Range, e na hora que vai acertar ali uma explosão neles, o Byakuya salva eles e fala assim, vocês precisam sair daqui e ir lá ajudar o Kurosaki Ichigo. Aí o Hulk fala, não, mas não, o Range também fala. Aí o Byakuya fala assim, eu não estou falando que o Ichigo precisa de ajuda, eu estou querendo dizer que aqui nesse momento vocês não são necessários. O Byakuya ali, ele estava sendo humilde o episódio todo, mas ele precisou ser um pouco mais grosso. E a Rukia fala, tudo bem, e o Range também, eles pegam e vão lá até o Ichigo.
Aí, cara, eu tô achando muito interessante eles colocarem essas conversas aqui. O Hitsugai vira pro Byakuya e fala, não sei se você estudou nas escolas, mas eu não fui treinado por superiores ou família. Então, eu vou te falar uma coisa que falaram na escola. Um Shinigami, ele tem que proteger a humanidade e os amigos. E eu acho que essa decisão que você fez foi a correta. Eles têm que ficar do lado do Ichigo. E aí o Byakuya concorda ali com ele, né? O Byakuya fala que isso aí é um dos ensinamentos do Shinigami. E o que eu acho? Eles perceberam que quando um Shinigami tá perto dos amigos, e eles sabem que o Ichigo é assim, os amigos tornam o Ichigo mais forte. Eu acho que até é piada. Então o Renji e a Hulk, o Hitsugaya fala, para nós o Ichigo é só um camarada, mas para eles são amigos. Ou seja, os amigos perto do Ichigo, o Ichigo vai ficar muito mais forte. Ele não vai lutar sozinho contra o Habarra. Os amigos ali, vai ser muito mais fácil essa luta para o Ichigo. Eles vão apoiar, não assim em poder, eles vão apoiar, eu acho, de só estar ali. Eu não sei, pessoal, se eles vão ajudar de poder, porque eu não li o mangá. Se eles ajudam, comenta aqui também se eles ajudam de alguma forma. Eu sei que a Inoue está ajudando demais. E vamos ver o que vai acontecer depois. O Jared acaba de se transformar, olha para eles ali e acaba essa cena deles ali lutando. Pelo menos nesse episódio. Aí a última parte, Absolute Cinema também, corta lá para o Ichigo, que o Ichigo fala que estava carregando o poder ali com o Habarra, e ele fala assim que ele sempre teve a forma do Hollow ali dentro dele, mas só que ele nunca se acostumou a como transformar. Aí por isso que ele estava recebendo o poder ali do Habarra para meio que controlar essa transformação dele e ele manter os dois ali, ele não perder aquela forma humana dele e manter os dois poderes. E era aquilo que eu falei no episódio passado. A Orihime estava com medo dele virar o Vasto Lord. E mostrou realmente a cena lá quando o Ichigo se transforma no Vasto Lord. E ele vira pra ela e fala assim, calma, Ino, eu estou tranquilo aqui. Sou eu mesmo, eu não perdi o controle. E ele vira e fala assim, toma cuidado agora que eu vou abrir espaço. Aí pega, puf, estoura tudo. E cara, imagina, eu fiquei imaginando a cena. O Ichigo ali, ele pega, estoura ali o cenário pra ficar aberto, aí tá todo mundo vendo eles. Aí imagina, o Jared pega, joga o Zaraki pra longe, e aí na hora que o Ichigo estourou ali o teto, o Zaraki vê o Habarra, já dá uma espadada nele e depois já volta lá pro Jared. Cara, isso seria loucura se eles colocam isso a mais, isso seria foda demais, mas né, a gente que escreve, a gente só tem que ficar com isso na imaginação. E depois, mais Absolute Cinema, o Ichigo vai tentar cortar o Habarra, e o Habarra fala, você achou que você ia conseguir me cortar com isso? Você é fraco, e manda o Ichigo pra longe, dá uma cortada ali no Ichigo, sai um pouco de sangue, o Ichigo já pega, já começa a fazer um poder, o Habarra fala, será que é um Getsuga Tenshou? Getsuga Tenshou? Não, isso não é um Getsuga Tenshou. Aí o Ichigo faz um Gran Ciro com Getsuga Tenshou e manda, e parece que corta o Habarra e acaba o episódio. Cara, que episódio absurdo foi esse? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado aqui do resumo também, pessoal. Não esqueçam de se inscrever, comentem aqui o que vocês acharam do episódio e se vocês acharam legal as coisas que eu complementei. Não esqueçam de se inscrever, comenta bastante, deixe seu gostei para o YouTube continuar recomendando os nossos vídeos para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.